Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença das professoras Rose Melo e Guiomar Coura da área de linguagens. Participe você também dessa conversa. Ligue para o telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Nós estamos esperando a sua participação. Vamos para a próxima pergunta? Sexto ano, somente na língua portuguesa há variação? Que pergunta interessante também, né, professora Rose? Porque quando a gente fala de variedade, né, na língua, e as pessoas, elas costumam dizer, eu não sei nem falar português direito, né, você fala português errado. Então, às vezes, nós temos que desmistificar, né, essa ideia aí das pessoas. Por quê? Porque o português é a nossa língua materna, então é a língua que nós aprendemos desde quando, né, nós estamos lá na mais tenra infância, né, quando nós somos pequenininhos mesmo, né, nós estamos aprendendo ali o português com os nossos pais, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, então é a sua língua materna. E quando nós falamos de variedade linguística, isso nada menos que mostra a riqueza da nossa língua, né? Porque as pessoas, elas são diferentes, né? As pessoas que moram no estado, em outro estado, Rio de Janeiro, São Paulo, não são as mesmas, né, que moram em Minas ou em outros estados também. Então, isso mostra e justifica a variedade da língua. Mas só acontece no português? Obviamente não. Porque a variedade é um fenômeno, né, comum a todas as línguas. O professor Fernando falou isso, né, que o inglês também ele sofre variação, porque o inglês ele é uma língua oficial também de várias outras regiões, de vários outros países, né? Da Inglaterra, por exemplo. Nos Estados Unidos se usa o inglês, na Inglaterra também é a língua oficial, no Canadá, né, em algumas regiões da França, né, e outras regiões, inclusive da África, o inglês também está presente, né? Então, eu tenho alguns colegas, alguns amigos que moram em África, em Moçambique, que moram em Tanzânia, e eles usam o inglês, mas quando a gente ouve eles falarem, a gente percebe que existe uma variação, né, de outras pessoas, né, de norte-americanos falando inglês, né, de pessoas que moram na Inglaterra, há uma variação, porque é a influência dos dialetos que se falam em regiões de África que influenciam também na língua. Então, a variedade, ela não é um fenômeno só da língua portuguesa, é um fenômeno comum a todas as línguas. O espanhol, que é uma língua que eu acho maravilhosa também, né, professora Rose? Com certeza também sofre variações. Não é isso, professora? Isso não é um privilégio só da língua portuguesa, né? Como a professora Guiomar falou muito bem, em todas as línguas acontece essa variação. E é muito importante a gente enfatizar, né, que essa variação linguística, essa riqueza, tanto da língua portuguesa como de todas as outras línguas, né, precisa ser respeitada essa variação. Né? Por quê? Porque não existe o jeito certo ou errado de falar. Existe essa variação linguística. E ela é maravilhosa e riquíssima. Né? Nós observamos região por região. Né? Então, as pessoas, elas falam diferente. Por quê? Né? Pelo lugar, pela região que ela está. Eu até falei na aula, né? As pessoas... quem mora em Juiz de Fora é uma cidade mineira, mas eles falam muito, né? Eles usam muito a variação de onde? Do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é pertinho deles, né? Então, eles usam mais lá do carioca do que do mineiro. Então, nós não podemos ter esse preconceito linguístico, né? Porque essa influência de região por região, de país por país, de estado por estado, e isto é o que enriquece o nosso vocabulário. Né? Essa linguagem, esse vocabulário onde
as pessoas de acordo com a sua região, de acordo. O meu pai, às vezes, falava uma palavra que eu não entendia. Às vezes eu falo que a minha filha, minha filha fala e eu preciso de perguntar o que significa. Por quê? Porque essa variação, eu falo muito que tem 2 eixos, né? É o tempo e o espaço. Então, ela varia de acordo com o tempo, com o espaço e com a região. Muito obrigada, professoras. Agora, a nossa próxima pergunta é uma pergunta de 4º ano. Para que serve o pronome? Então, o pronome é importantíssimo, né? Ele faz parte da classe gramatical, é variável, né? Então, eu tenho os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, para que serve o pronome? O pronome, ele é super rico e importante numa produção de texto, em um texto onde ele é usado para substituir um nome, né? Ou substituir um pronome. O pronome é usado para substituir um nome. Quando eu falo assim, eu estou feliz, eu aí substituiu Rose, né? Eu estou falando. Então, eu usei a primeira pessoa, eu. Quando eu falo assim, ó, Maria estudou muito, ponto final. Ela tirou notas boas. O que eu fiz aí? Eu peguei o ela, que é o pronome, e substituí por... em vez de repetir a palavra Maria, que é o nome, eu coloquei o pronome ela. Entendeu? A riqueza. Então, para eu não repetir uma palavra, quando eu repito muito, por exemplo, eu estou falando da Maria, e eu repito a palavra Maria várias vezes, eu estou mostrando que o meu vocabulário está pobre. E eu não devo fazer isso numa redação, numa produção de texto. Então, o que eu faço? Eu uso um pronome. Então, o pronome, ele serve para substituir um nome, ele serve para acompanhar um nome também. Não é isso, professora? Perfeito, professora Rose, é isso mesmo, né? É o que enriquece o nosso texto, justamente como a professora Rose falou, né? O pronome para substituir o nome ou acompanhar ali o nome, né? Enriquece o nosso texto, evitando mesmo as repetições. Isso, quando eu falo, por exemplo, meus livros estão pesados. Olha só, qual que é o nome aí? Livros. Eu usei aí, meus, ele é um pronome possessivo. Agora, a nossa próxima pergunta é uma pergunta de 6º ano. Explique novamente a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. Nós até fomos um pouquinho ali, né, Rose? Nós tangenciamos esse assunto aí quando nós falamos da questão da variedade linguística, né? Então, a linguagem formal é o quê? Aquela linguagem que se aproxima mais da norma padrão. Como a professora Rose falou, né, anteriormente, o falar errado ou falar certo, a fala ela é espontânea, né? Ela não segue tantas regras como a língua escrita segue, não é isso? Então, quando eu estou falando assim, tá falando errado, é porque às vezes eu estou comparando a fala daquela pessoa com a escrita. E fala é diferente da escrita. A norma padrão, ela serve para quê? É um modelo, né? É como se fosse para modelo mesmo de linguagem, né? Para orientar o quê? A escrita, a norma padrão. E às vezes algumas pessoas procuram também se aproximar a linguagem, a fala, né? A comunicação da norma padrão. Então, a língua formal é aquela que se aproxima mais das regras da norma padrão. A linguagem informal é a que nós usamos no cotidiano mesmo, né? É aquela mais espontânea, né? Que eu uso com os meus amigos, com os meus colegas e que pode, né, conter ali abreviações, gírias. Então, brevemente, essa é a diferença entre a língua formal e a informal. Isso mesmo, né? Na linguagem oral, nós usamos muito mais a linguagem formal quando nós estamos conversando, né? Por exemplo, nós falamos assim, vou chamar ela. Quando eu vou escrever, eu não posso colocar chamar ela, eu vou chamá-la.
né? O uso dos pronomes, né, professora Rosa? É o uso dos pronomes, né? Então, eu preciso ter esse cuidado com a linguagem formal, porque para escrever, não é que quando eu vou falar, eu posso falar tudo errado, né? Às vezes, dependendo da pessoa com que eu estou conversando, eu já citei aqui uma entrevista, então nós precisamos de fazer o possível para chegar o mais próximo da linguagem padrão, da linguagem formal. Agora, para escrever, nós precisamos dessa linguagem formal, de colocar ali a gramática, né? Por isso nós aprendemos a gramática na escola. Exato. E nós temos, né, e é um direito, né? As pessoas, elas precisam, aquele exemplo que às vezes a gente ouve muito, né? Temos que ser poliglota na nossa própria língua, é conhecer as variações, né, as diversidades da nossa linguagem, procurar dominar, conhecer mesmo, tanto esse registro, a linguagem formal, quanto a linguagem informal também, para sabermos nos comunicar com as pessoas e com diferentes pessoas. O importante é justamente isso, é a gente saber, né, é ser poliglota para quê? Para usar quando for preciso. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. O que é metonímia, do 9º ano? Metonímia, né? É uma figura de linguagem também, né? Que geralmente a gente costuma dizer que é aquela figura de linguagem em que apresenta a parte, né? Pelo todo. A gente substitui a parte pelo todo. Por exemplo, quando eu falo, eu digo assim, eu li Machado de Assis. Na verdade, você não leu Machado de Assis, você leu uma obra de Machado de Assis. Então, você substituiu ali o autor pelo livro, não é isso? Então, quando eu vou, por exemplo, né, minha mãe manda eu ir ao mercado, ao supermercado comprar alguma coisa, ela dá o nome do produto, ao invés de falar, por exemplo, que é um detergente, que é um amaciante, ou alguma coisa assim. A gente troca a marca pelo produto. Então, metonímia é isso, é a parte pelo todo, é que representa a parte pelo todo. Eu substituo uma palavra por ter uma relação de sentido. Machado de Assis, por quê? Porque você leu o livro de Machado de Assis. E aí tudo, né, professora, entrou aí o conhecimento prévio, né? Porque se falou, você leu Machado de Assis, você tem que saber quem é Machado de Assis, leu o que é, né? Aí para você entender o que a pessoa quis dizer. Agora, a nossa próxima pergunta é uma pergunta do 4º ano. O que é fazer inferências? Eu já até falei um pouquinho, né, sobre fazer inferência. Então, quando você vai ler um texto, lá a professora deu um texto em sala de aula e pediu para você, ali tem várias questões. Então, o que fazer inferência? É a sua opinião. Mas a sua opinião dentro daquele contexto. É a sua dedução, né? Você leu o texto e você tirou dali, você interpretou o texto. Não é o que está escrito, né? Quando eu falo assim, eu falo que é explícito, né? Explícito é aquela informação que está no texto. Você leu e você achou. Então, aquela questão é uma questão de compreensão. Quando você precisa fazer uma inferência, você precisa fazer uma dedução, você vai fazer uma conclusão, né? Você leu ali e você interpretou, é aquela maneira de interpretar, de fazer uma dedução. Né, professora? Exatamente isso, né? É interpretar o texto, né? Você trazer o seu conhecimento de mundo, né? O que está por trás daquelas palavras, né? O entrelinhas, o que não está dito, o que não está dado, né? Isso é inferência. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Explique novamente o que é sentido conotativo para o 6º ano. Falamos também bastante aqui, né, professora Rose? Sentido conotativo é o sentido figurado da palavra, né? Não é o sentido real da palavra, né? Não é aquele sentido que está no dicionário. Embora muitos dicionários já registrem, né, professora Rose, a palavra também no seu sentido figurado. Mas o sentido conotativo é justamente esse. Não é o sentido real, é o sentido é onde eu exploro, né, o sentido daquela palavra, está para além do literal, para além do sentido real da palavra, né? Quando eu falei de compreensão e interpretação de texto, eu falei lá que é importante que você, aluno, consiga identificar
se usou uma linguagem denotativa ou conotativa. Por quê? Fica muito mais fácil para você compreender ou interpretar o texto. Porque se usou a linguagem conotativa, você já vai ter em mente que não é um texto, não é uma notícia, não é um texto jornalístico. Né? Por quê? Porque o texto jornalístico quase nunca usa uma linguagem conotativa. Né? Aí que tipo de texto que usa a linguagem conotativa, a linguagem figurada? É um texto literário, né? É um texto, é um poema, é uma música. Então, o texto jornalístico não vai ser. Então, por isso, a importância de você saber o que é uma linguagem denotativa, que é aquela linguagem literal, a linguagem do dicionário, e uma linguagem conotativa, que é essa linguagem figurada, essa linguagem que você precisa interpretar e às vezes você brinca com as palavras. E aí depende do contexto para você saber o significado, o sentido daquela palavra. Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre tipo textual e gênero textual? Muito boa, né? Vamos lá, né, professora Vamos lá. Rose? Então, tipo textual diz respeito à estrutura, à forma do texto mesmo, né? Que tem ali o objetivo, usa aquele tipo porque eu estou pensando em utilizar, né, explorar um tema, eu posso explorá-lo de várias maneiras. Então, eu posso me ater a esses tipos textuais, que são o tipo narrativo, não é isso, professora Rose? O dissertativo, o injuntivo e o texto... O prescritivo. E o prescritivo, e a né? dissertação, E né? a dissertação. São vários tipos textuais. Então, o tipo textual diz respeito à forma, à estrutura do texto. Quando eu já falo de gênero, eu estou falando daquilo que é socialmente conhecido. Se eu peço, por exemplo, para você escrever uma crônica, eu dou sempre esse exemplo para os alunos. Quando eu falo, escreva para mim uma crônica, você não vai escrever para mim um bilhete. Escreva um conto, você não vai escrever uma carta. Por quê? Eu sei quais são a estrutura de uma carta. Eu sei que uma carta ela precisa de ter local, data, né? Precisa de ter ali o vocativo, né? O destinatário, o remetente, enfim. Gênero é aquilo que é socialmente conhecido, né? São formas fixas, características específicas do texto. Agora, tipo textual já diz respeito ao objetivo, à finalidade, à estrutura, né, daquele texto. O texto narrativo é aquele texto que se dispõe ao quê? Tem a finalidade de narrar, de discorrer, de falar sobre um tema, tem personagens, tem o espaço, tem o tempo, não é isso, professora Rose? A dissertação também é o quê? Falar, pode ser expositiva, pode ser argumentativa. Vamos lá, professora Rose. Isso, e aí os gêneros textuais, né? A professora Guiomar falou ali, os tipos textuais, eles são 5, né? Mas aí está preocupado com a estrutura do texto. Agora, os gêneros textuais são milhões. Ele está preocupado com a comunicação. A todo momento, nós criamos um gênero. Né? Quando ela falou ali da estrutura, hoje em dia, eu gosto muito de dar esse exemplo, a carta ela não está muito mais na moda, né? Mas nós temos o e-mail, e olha a estrutura do e-mail. Eu cumprimento, eu tenho o corpo do texto, eu despeço e eu assino. Então, a estrutura da carta, mas o gênero textual é um e-mail, né? Então, o gênero textual preocupa com o social, com a comunicação. E a todo momento nós criamos, dependendo da nossa necessidade. Agora nós também vamos nos despedir, nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens de hoje. Se ainda ficou alguma dúvida, você pode acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar sua pergunta para a gente. Vale lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E, claro, assistir às aulas quantas vezes quiser em nossas plataformas digitais. Agradeço a presença das professoras e também do professor Fernando, que esteve no primeiro bloco, e também a sua participação. Um grande abraço, continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!